Braulio Tavares é nosso convidado no Livros na Mesa de hoje. Braulio é da Paraíba, de Campina Grande, é poeta, ficcionista, ensaísta, cordelista, poeta de cordel, que deu ao cordel, deu, ele, entre outros estudiosos, enfim, ao cordel o status de literatura, mostrou que é literatura, ele vai conversar conosco sobre isso. É autor de livros de ficção científica, um batalhador também pela ficção científica, premiado, e um homem que vive de literatura, resolveu que iria viver de literatura e é isso que acontece. Braulio, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você pelo convite. Como é viver de literatura, essa decisão de uma pessoa, vou viver de literatura? Isso é uma decisão um pouco utópica. Viver de literatura implicaria que você iria escrever obras literárias, vendê-las e ganhar dinheiro, ganhar vida com isso. O meu projeto é mais modesto em pretensão, embora mais amplo em escala. Eu quero viver de publicar livros, o que é diferente de viver de literatura. Porque viver de publicar livros pode implicar o quê? Fazer livros didáticos, escrever artigos de jornal e reuni-los em livros, escrever ensaios sobre literatura, sobre cinema, sobre música popular, áreas com as quais eu me identifico, e assim por diante. Viver de literatura, em termos exatos e estritos, seria viver de romance, conto ou poesia. Mas eu quero viver de livro, eu quero viver de escrever e publicar, e isso aí abre muito o leque de possibilidades e não se torna uma coisa tão utópica assim. Por quê? Porque diferentes gêneros vendem para diferentes públicos. Se você só escreve poesia, você só atinge o público de poesia. Se você só faz conto, você só atinge o público de conto, e assim por diante. Mas se você faz poesia, conto, romance, ensaio cinematográfico, ensaio sobre música popular, jornalismo, biografia, sei lá, livro sobre cordel e assim por diante, está atingindo todos esses segmentos diferenciados de público, e eu acho que somando isso tudo, dá pra, não direi para viver exclusivamente de literatura, mas dá para ganhar algum dinheiro e dá para ter uma certa ação cultural dentro do país, da comunidade cultural, enfim, que é uma coisa que eu quero ter também. Eu quero influenciar o modo de ver e de ler das pessoas. As pessoas. E sendo fiel a você mesmo, não é? Quer dizer, que é o principal, quer dizer, essa decisão. Aí, ao mesmo tempo, você publica muita coisa, mas eu acho interessante e importante falar, quer dizer, todo o teu trabalho ele tem uma marca que é a marca da qualidade, que talvez seja uma marca do interesse, da paixão que você tem pelas coisas que você desenvolve, né? Agora mesmo você está dando uma oficina de criação literária, né? de conto narrativa, né? Na Estação das Letras, está com esse trabalho agora. Quer dizer, mas a gente percebe isso pela qualidade, que é uma qualidade da entrega e da paixão. Eu acho que qualidade do que você escreve não significa só uma coisa de você escrever bem, escrever melhor do que o cara do lado, né? Muita gente escreve melhor do que o cara do lado, mas não diz coisas que tenham uma certa resposta. Um escritor de ficção científica, Samuel Delany, que é um cara muito bom, inclusive, do ponto de vista teórico, ele definiu uma vez qualidade literária como a resposta que certos escritos encontram dentro de uma comunidade de leitores. Qualidade é isso, é quando uma certa comunidade de leitores, que às vezes nem se conhecem entre si, estão espalhados pelo país e pelo mundo, tem a mesma resposta, uma resposta até veemente, diante dos escritos de fulano de tal. Isso é qualidade para essas pessoas. Não importa se são esses famosos autores que vendem muito para pessoas incultas e assim por diante, que são tão... Quando eu era adolescente, o autor mais pichado deste país chamava-se José Mauro de Vasconcelos. Foi o rapaz que escreveu Meu Pé de Laranja Lima, Barro Branco, O Palácio Chinês e tantos outros livros. Mas o meu Pé de Laranja Lima era, como a gente pode dizer assim, a besta negra, a bête noire da literatura brasileira na época. Para os intelectuais, né? Todo intelectual tinha por obrigação moral e religiosa falar mal de Meu Pé de Laranja Lima, que era um romance açucarado para adolescentes, uma coisa mais ou menos assim. E era um livro que vendia horrores. O Zé Mauro de Vasconcelos ficou rico e
ficou marcado, né? Ficou um cara estigmatizado pelo seu grande sucesso. Jorge Amado escrevia muito melhor do que Zé Mauro, mas também ninguém nunca perdoou o sucesso de Jorge Amado. Parece que existe uma coisa de que existe uma ideia fixa no Brasil de que o que é bom não faz sucesso e o que faz muito sucesso comercial não pode ser bom. Não pode ser bom. O que é uma idiotice. A gente está comemorando agora, você tem visto na imprensa, os 50 anos de Grande Sertão Veredas, que muitos dizem, e talvez seja o nosso maior romance. E é um livro que já vendeu dezenas de edições. Se você for contar o quanto Grande Sertão Veredas já vendeu, é mais do que muitos best-sellers atuais que estão nas listas de jornais aí. Exato. Vende pelo tamanho da entrega do autor, pelo tamanho da coragem do autor, e vende muito ao longo de 50 anos, que é o que todo mundo gostaria de ter, eu acho. Exato. Se eu tivesse que vender 1 milhão de exemplares de um livro meu, eu não queria vender isso em um ano, não, de jeito nenhum. Eu queria vender isso ao longo de 100 anos. Mesmo que o dinheiro ficasse para meus bisnetos. Claro, que também é a forma de você permanecer, né? Pois é, a literatura que permanece, e mais ainda, a literatura cujo público se amplia com o passar dos anos. E não aquela literatura aquele livro que quando é lançado, alcança um público enorme e a partir do segundo, do terceiro ano, esse público só faz diminuir. Rareando, diminuindo. Esse livro não tem tanta força assim. Ele teve sua importância naquele momento, claro, mas se o público foi diminuindo é porque o livro não tinha tanto alcance. O alcance de um livro se dá ao longo do tempo. E o ideal é que esse alcance vá se expandindo.